Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede com vida. E estamos aqui para mais um estudo bíblico nesta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. Nós estamos ainda explorando o nosso tema sobre idolatria. Temos explorado esse tema já há algumas quartas-feiras. Há toda uma linha de aconselhamento bíblico que nos tem ajudado. Nós estamos usando alguns livros como roteiro. Este estudo de hoje tem por base o livro de Lo Priolo, que nos desafia a não idolatrar as pessoas, não agradar as pessoas. Então, eu esqueci-me agora, eu estou sem o livro nesse momento, mas o livro dele trata-se sobre aqueles que tentam agradar os outros, chamado codependência. Esse termo técnico, o que é uma pessoa codependente? É aquela pessoa que tem a sua confiança baseada no contentamento do outro por ela. Por exemplo, se você tem amigos e se seus amigos de repente não gostam mais de você, pronto, aquilo para aquela pessoa é o fim. Nós vemos muitos adolescentes agindo assim, não só adolescentes, jovens, pessoas adultas também, que não sabem lidar com a não aprovação dos outros. Então, esta pessoa que depende da aprovação dos outros é uma pessoa chamada codependente. Ah, pastor, mas não é bom que as pessoas gostem de nós? Claro que é bom, mas existirão momentos em que fazer a vontade de Deus fará com que consigamos o desagrado dos homens e das mulheres. E quando isso acontecer, nós precisamos ficar com o desagrado dos homens e das mulheres e agradar a Deus. Foi o que Cristo fez. Cristo se opôs a muitas pessoas para agradar ao Senhor. Algumas pessoas tiveram Cristo por inimigo. E todo aquele que quer andar com Deus, vez por outra, terá inimigos desta natureza. Portanto, dando já início ao nosso estudo, agradar a Deus é muito melhor do que viver para agradar as pessoas. Tenha isso por claro. Sejam elas pessoas que amamos ou até nós mesmos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre ídolos do coração e iremos confrontar mais uma vez uma forma de idolatria muito sutil, muito escondida, que é adorar as pessoas em busca de sua aprovação. Todas as vezes em que você busca que as pessoas te aprovem, você está transformando elas num ídolo, um falso Deus. Cuidado! Para começarmos nosso estudo, nós vamos começar definindo o que é orgulho. Depois disso, nós vamos, num outro setor, falar sobre o que é humildade, que é o contrabalanço do orgulho. E, por fim, nós vamos ver que a Bíblia nos manda fazer 2 movimentos para lidar com o velho homem. Então é bom que você tenha este roteiro por claro. Nós vamos caminhar por esta estrada nesta noite. Nós vamos ver o que é orgulho, ver o que é humildade e depois 2 movimentos que a Bíblia nos ordena fazer em relação ao velho e novo homem. Primeiro, portanto, o que é orgulho? Vamos definir isso. Orgulho é o desejo de exaltar a nós mesmos acima de Deus. Esta é uma boa definição de orgulho. Orgulho é quando nós temos um desejo de exaltar nós mesmos acima de Deus. Talvez você pense assim: eu não tenho esse tipo de orgulho. Pare e pense um pouco. Quando foi a última vez que você ficou triste porque te ofenderam? Agora pare e pense. Quando foi a última vez que você ficou triste porque ofenderam a Cristo? Quando foi a última vez que você ficou indignado quando alguém falou alguma coisa que você não era? E quando foi a última vez que você ficou indignado quando alguém falou alguma coisa que Cristo não era? Percebe que nós temos uma propensão a gostarmos mais de nós mesmos do que de Cristo? A nos sentirmos mais ofendidos quando a nossa honra é atacada do que quando a honra de Cristo é atacada? Então, muito cuidado ao pensar muito bem de nós mesmos, porque isso também é uma face do orgulho. Nós
por essas duas perguntas, já percebemos que o orgulho ele é muito traiçoeiro, muito sutil. Nós geralmente estamos muito mais propensos a lutar pela nossa glória do que pela glória de Deus. Bom, isso aconteceu com Eva, que cedeu à proposta da serpente, que está lá em Gênesis 3, verso 5. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então Eva aqueceu ou concordou com a sedução da serpente. Mas foi a serpente que fez a proposta. Mas a proposta foi aceita por Eva, foi aprovada por ela. Tanto é que uma das primeiras ações de Deus, de graça e compaixão para com Eva, foi colocar a inimizade entre a serpente e a mulher. Porque houve um pacto de amizade entre a serpente e Eva, porque Eva preferiu dar mais credibilidade à serpente do que credibilidade a Deus. Eva acabou aderindo à fala da serpente, que disse que não, Deus, é certo que vocês não vão morrer, é que Deus quer o conhecimento só para si. E Eva comeu do fruto porque concordou com a serpente. Mas ela fez isso porque ela desejava exaltar-se acima de Deus. Isso, por exemplo, também aconteceu com a serpente. Há um texto bastante esclarecedor acerca do caráter da serpente, que nós sabemos que é Satanás, lá em Timóteo, capítulo 3, verso 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 6, que diz assim acerca do bispo, né? Timóteo está dando várias qualificações para o bispo, né? E uma delas é esta, né? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo. Embora o tema aqui seja ofício da igreja, seja um trabalho da igreja, Paulo apresenta aqui que um dos motivos da queda de Satanás foi o próprio orgulho. Ele exaltou-se ou queria exaltar-se acima de Deus. Portanto, todos aqueles que querem exaltar-se acima de Deus demonstram uma face de orgulho. Davi estava sempre muito preocupado com esse tipo de sentimento, e para que isso não acontecesse com ele. Por isso, há uma fala dele em Salmo 19, verso 13, que diz assim: preserva também teu servo do orgulho, para que ele não me domine. Então eu serei íntegro e inocente de uma grande transgressão. Nessa última citação de Salmo 19, verso 13, Davi, ao retratar sua preocupação com orgulho, utiliza uma imagem, isto é, retrata o orgulho como algo que tenta subjugá-lo, que tenta dominá-lo. Para aqueles que levam a espiritualidade a sério como Davi, sabem que o orgulho é uma força que precisa ser mantida sob uma custódia cuidadosa, né? Custódia é um termo que geralmente nós utilizamos para presidiários, né? Para a população carcerária. Geralmente quando alguém está sendo levado para a prisão ou está sendo levado pela justiça, se utiliza esse termo: fulano está sob a custódia da lei. Ou seja, ela está sob a tutela da lei. A lei está tutelando, dirigindo aquela pessoa para que ela pague aí pelos seus delitos, pelos seus crimes. Aqui eu utilizo essa palavra para mostrar que o orgulho também precisa estar sob a nossa custódia, porque vez por outra, como uma fera, tentará nos dominar. O orgulho é muito sutil. O orgulho vai fazer você brigar pela tua honra, vai fazer você, olha quem fulano ou fulana pensa que é para falar com você desta forma. Não vamos deixar isso dessa maneira, vamos exigir reparação, porque você não pode ser tratada dessa forma ou ser tratado. Veja, isso é orgulho falando, é o orgulho dando voz,
né? Enquanto Cristo diz, aquele que ferir a tua face, dá-lhe a outra, é uma outra maneira de cidadania, outro formato de justiça. O orgulho, ele passa despercebido como um desejo de justiça própria, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Alguns outros personagens bíblicos, além desses que eu já citei, como a serpente, Eva e Davi, também cometem uma autoidolatria que nós faremos bem em observar. A autoidolatria é esta ideia de nós nos deificarmos, nos tratarmos como deuses. O rei Jeroboão, primeiro rei do recém-inaugurado Israel, com sua formação de 10 tribos, o reino do norte, desviou o amor que Israel deveria ter por Deus ao construir em seu reinado 2 bezerros de ouro, para que o povo não corresse o risco de voltar-se para o rei de Judá novamente, onde estava o templo, né? Onde o templo estava no reino de Judá. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 12, verso 25 a 28. Fazendo isso, ele preferiu a si mesmo do que a Deus, o qual havia acabado de colocá-lo como rei da nação de Israel. Que contradição! Não sei se você lembra-se desta história. Está lá em Reis, após a morte de Salomão, eis que surge o seu filho Roboão. Roboão não demonstra habilidade no governo, então surge um adversário chamado Jeroboão, e Jeroboão, se aproveitando do descontentamento das 10 tribos por causa da alta inflação, veja que esse negócio de inflação não é novo, por causa da alta inflação dos impostos que Roboão estava utilizando, né, o ministro da fazenda dele estava fazendo com que ele ficasse impopular com essas medidas, né? Jeroboão, se aproveitando disso, acaba levando consigo a liderança, liderando 10 tribos. E aí funda o reino do norte, Israel. Mas Jeroboão, ele não queria que o povo voltasse para Jerusalém, para o templo. Então ele constrói 2 bezerros de ouro. Você lembra do bezerro de ouro? Lembra dele? O bezerro de ouro, quem construiu primeiro foi Arão, logo quando saiu do Egito. Jeroboão duplicou, fez 2 bezerros de ouro. Você veja. Aí você talvez pensasse, mas as pessoas não iam cair nessa história. Não é que caíram? Caíram. Veja, aqueles que não conhecem a história, né, acabam cometendo ou estão condenados a cometerem os mesmos erros do passado. E às vezes até pior. Você veja que esses não só cometeram um erro, mas como duplicaram o prejuízo, né? O desconhecimento da história, às vezes, nos acomete errar duplamente, né? E foi isso que ele fez. Defendendo a sua própria honra, ou o seu próprio desejo de governo, ele se deificou, ele se transformou no seu próprio Deus e preferiu a sua glória do que a glória de Deus. Cuidado, isso não está tão longe de nós. Veremos. O Novo Testamento também apresenta personagens seduzidos por seu amor próprio. Isso, de certa maneira, ocorreu com Simão, o mágico. Ele, acostumado a ter para si o título de grande poder, né? Ele era chamado assim, está lá em Atos 8:12, ao ver que quando os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, vinha o Espírito Santo sobre elas, propôs comprar um método para si. Eu gostaria de comprar isso aí. Quantos passos para fazer a pessoa receber o Espírito Santo? Me venda isso. Propôs para Pedro, né? Pedro ficou muito bravo com isso, porque percebeu que Simão não estava interessado na glória de Deus, mas na sua própria reputação, e chamou isso de maldade, né? Atos 8:22. Ou seja, isso para nós é interessante, porque o orgulho está muito ligado com a questão de maldade. Então veja, é uma maldade ter orgulho. Então o orgulho, ele não é algo bom. Não existe orgulho mau e orgulho bom. O orgulho é sempre mau, porque ele denota que nós estamos supervalorizando a nós mesmos
do que a Deus. E sempre nós vamos estar com esse tipo de escolha, ou eu ou Deus. E nós precisamos optar pela segunda, Deus primeiro. O orgulho que se apresenta como desejo de que os outros amem mais você do que a Deus, então, surge em nossas vidas mais do que somos inclinados a confessar. Davi sabia do perigo disso e buscava a Deus honestamente em oração. Faremos bem se utilizarmos deste mesmo recurso. A pergunta que eu faço e que você deve responder apenas para si é: quando foi que você pediu perdão pelo seu orgulho? Ó Deus, perdoe-me porque eu sou orgulhoso. Ó Deus, perdoe-me porque eu sou orgulhosa. Deixei meu orgulho tratar mal as pessoas. Deixei que meu orgulho falasse por mim e causei feridas. Perdoa-me, Senhor. Esta é uma oração que Davi fez. E eu tenho certeza que todos nós temos muito que aprender com este homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E se ele não viu vergonha nenhuma em declarar-se orgulhoso, talvez seja um orgulho nosso, nós não nos declararmos orgulhosos também. Talvez um dos caminhos para a humildade é reconhecer que habita em nós o orgulho, de alguma maneira. Já ouviu algumas pessoas dizerem assim: eu não tenho orgulho? Todos temos. Eu não tenho inveja. Será? Será que não? Os nossos corações borbulham estas coisas. Precisamos estar atentos a isso. Vamos falando de humildade, vamos ver então o segundo setor aqui. O que é humildade? E aí temos um texto que joga bastante luz sobre este assunto. Então deixemos o orgulho de lado e vamos tratar de humildade. 1 Pedro 5,5 diz assim: sejam todos humildes. Isso no grego vistam todos o avental da humildade, uns para com os outros. Isso aqui me faz lembrar de um quadro antigo. Eu não assisti esse programa, mas isso acabou caindo no gosto das pessoas, que era as sandálias da humildade. Alguém lembra disso? Não é da época de vocês, não? Não? Meu Deus! Não são só as barbas que estão ficando brancas, né? Tá certo. Tinha um programa que eu não me recordo, não lembra não, Leonardo? Sandálias da humildade. Vocês lembram, né? As sandálias da humildade era, se eu não me engano, eram dois humoristas que iam atrás de uma pessoa que era orgulhosa, né? E dava uma saudade, falavam assim: fulano merece calçar as sandálias da humildade, vamos atrás deles. E iam, então, enxovalhar alguém para usar as sandálias da humildade. E aí a sessão humorística era as pessoas caçando os outros. Mas o princípio é interessante, porque a ideia da humildade ser vestida ou ser usada, né? Aqui o texto ele caminha isso, não é a sandália, mas é mesmo que um avental. O termo grego sejam todos humildes, revistam-se de humildade. Na nossa tradução, na ARA, Almeida Revista Atualizada, você vai encontrar a palavra revestivos de humildade, porque a ideia é de vestir, vista-se de humildade. Então, o contrário do orgulho na Bíblia é a humildade. A humildade é quando procuramos nos ver na perspectiva de Deus, como pessoas que servem as outras em seu nome. Nós não nos aproximamos do próximo procurando nele a aprovação, mas nos aproximamos para ajudar. Qual que é a minha relação com terceiros e com terceiras? É auxílio, é ajudar. A parábola do bom samaritano resume bem isto. Eu não devo perguntar quem é o meu próximo, como o fariseu havia perguntado a Cristo, mas eu devo perguntar de quem eu estou sendo próximo, a quem eu estou servindo. A ideia de proximidade é uma ideia de como eu posso servir, e não como eu posso conquistar a aprovação, não como eu posso fazer com que as pessoas gostem de mim. É isto. E aí há uma citação interessante sobre isso de Richard Baxter, um grande autor puritano, que diz assim: se você busca primeiro agradar a Deus e está satisfeito com isso,
você tem apenas um para agradar, em vez de 10 multidões. E uma multidão de mestres é mais difícil de agradar do que um mestre só. Não sei se você já se pegou numa situação onde você teria que tentar agradar 2 pessoas ao mesmo tempo. Se eu fizer isso, fulano vai ficar triste. Se eu fizer isso, fulana não vai gostar, mas o outro vai. E o que eu faço? Qual caminho eu tomo? Veja, você acabou de reproduzir o que é ter um mestre. Quando você coloca a aprovação daquela pessoa como algo que você quer conquistar, você tornou ela o seu mestre. Quem é o seu mestre? É ela. Porque agora você deu poderes a ela para que a partir da aprovação dela, o seu interior se sinta bem. Estou feliz. Por quê? Porque eu contentei fulano. Veja, você agora inaugurou o culto. Você está idolatrando alguém. Você está procurando a aprovação do outro. Vê como a idolatria é fácil? Você procurou adorar uma pessoa ao invés de Deus. Você fez dessa pessoa seu Deus. Você tornou-se um adepto do adoradores do Juquinha, do José, da Marília, porque você mesmo internamente colocou ela como alguém que precisa lhe dar o selo de aprovação. Isso é perigoso, É o que Richard Baxter está dizendo para nós não fazermos. Nosso Senhor sabia que a busca em agradar a Deus, vez por outra, nos colocará em rota de colisão com o descontentamento das pessoas. Precisaremos, em certas ocasiões, para obedecer a Deus, cair na desaprovação dos homens. Confrontar o erro é algo dessa natureza. Paulo, com certeza, ao apontar que os irmãos da Galácia não estavam andando de maneira adequada, segundo o Evangelho, sabia que se tornaria um alvo do desagravo deles. Tanto é que inicia sua carta a eles, cônscio dessa consequência de corrigi-los. Procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Seria servo de homens, ou seja, os homens seriam os meus mestres e eu seria deles escravo, servo, um cultuador da opinião. Paulo não quer isso. Paulo sabia que se procurasse agradar aos homens, os estaria colocando acima de Jesus Cristo. Paulo não se submeteria a outro mestre que não a Cristo. Por isso, como arauto de Cristo, o censurou segundo a palavra de Deus. Vez por outra, você vai ter que escolher se quer o favor dos homens, das mulheres, ou o favor de Cristo. Você já perdeu alguma amizade por causa de Cristo? Já passou por esta aprovação? Isso já lhe custou afetos? Cristo já custou para você? Isto é ser discípulo de Cristo, isto é carregar a cruz. Carregar a cruz não é sinônimo de coisa agradável. É dar as costas, talvez, ou não andar com alguém que você ame, mas por amor de Cristo você vai abrir mão desta pessoa. O Senhor por vezes pede isso de nós. Teremos nós esta condição? Nosso Senhor é nosso modelo de humildade. Veja o que ele diz em Mateus 11:29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade manifesta-se em servir o próximo, como foi dito antes, não por buscar nele sua aprovação, mas por ver no próximo alguém que deve amar por obediência ao seu Senhor. Foi o que Jesus Cristo fez quando se vestiu de um avental e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O fez como um professor, para deixar exemplo, conforme João capítulo 13, verso 15. Por vezes, a melhor maneira de servir o próximo é recusar abandoná-lo aos seus próprios erros. Ser humilde dessa maneira é difícil, mas para quem assim procede,
sabe que se torna detentor de um modelo de felicidade que o mundo não pode entender. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, confrontar o erro, ou servir as pessoas confrontando o erro, não é muito popular, não fará a sua foto ficar colocado no hall da fama daquela pessoa, você pode tornar-se até adversário dela, mas por vezes é isto que a justiça pede, que você aponte, que você sustente. Mas e o outro, se o outro não gostar? Isso é um direito dele, é um direito dela. O grande problema é que nós pensamos que somos responsáveis pelo que as pessoas sentem. Não, as pessoas são responsáveis pelos seus sentimentos e pelos seus pensamentos. Não é você, não sou eu, que vai ditar a interioridade do outro. A interioridade do outro, a sua consciência, pertence ao outro. A nós pertence a nossa. E já é muito difícil lidar com a nossa interioridade. Quem é aqui que não sofre com conflitos de sentimento e de emoções? Quem aqui nunca teve alguma perturbação ou algum desconforto devido a um pensamento insistente? Você não quer pensar nisso, mas aquilo é recorrente, vem de novo, e você tem que procurar lidar com isso. Tomemos cuidado, já basta a nossa interioridade, não coloque nos teus ombros a responsabilidade pela interioridade do outro. Cuide de si mesmo, do teu coração, da tua mente em Cristo. E ore para que o outro tenha esta mesma serenidade. Mas quanto a nós prestaremos conta de nós a Deus, não do outro. Então façamos o que temos que ser feito. Se o outro vai nos aprovar ou não, isto é um direito dele ou dela. Por fim, vamos ao terceiro tópico, que são 2 movimentos que precisamos fazer. Então, nós vimos o que é orgulho, nós vimos o que é humildade, e agora nós vamos ver 2 movimentos que a Bíblia fala para que nós possamos tomar, que vai nos ajudar a não cair em idolatria. Então, eu vou citar aqui Efésios, capítulo 4, verso 22 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais no novo homem. Veremos que o procedimento de resistência à idolatria, segundo aponta Lopriolo, envolve 2 movimentos que precisam ser tomados juntos. Olha que interessante, aqui eu peguei toda a citação do livro, esses 2 parágrafos, eu vou ler agora. Não basta você simplesmente parar de ser alguém que vive para agradar as pessoas. O processo bíblico de mudança requer não somente que você quebre seus padrões não bíblicos de pensamento, mas também que os substitua pelas alternativas adequadas. O temor dos homens deve ser substituído pelo temor a Deus. O desejo de agradar aos homens, acima de tudo, deve ser substituído pelo desejo de agradar a Deus, acima de tudo. Veja, o que ele está nos destacando aqui é um princípio bíblico. Nós não ficamos sem mestres. Jesus não nos dá uma autonomia. Nós sempre teremos uma heteronomia. O que é heteronomia? É o domínio de um outro. Mas o nosso outro é Deus e não as pessoas. Por isso que Cristo disse: o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Então todos nós temos mestres. A pergunta é: quem é o teu mestre? É Jesus Cristo? Se é Jesus Cristo, então é Ele que você deve agradar. Agora, se o teu mestre é você mesmo, aí você vai agradar a si mesmo. Você vai optar-se por si mesmo. Então você irá se auto-idolatrar. Você começará a ser o seu próprio objeto de culto e adepto ao mesmo tempo. Veja que coisa. Você é adepto e objeto do culto ao mesmo tempo. Tome cuidado com isso. A Bíblia não nos dá uma autonomia. Nós sempre seremos ou ovelhas ou bodes.
A ovelha segue a Cristo. Os bodes vão para outros senhores, outros mestres. Há uma outra questão também aqui. Lembre-se que o problema de viver para agradar as pessoas não está em gostar da aprovação dos homens, mas em amar a aprovação dos homens acima e além da aprovação de Deus. Ou seja, o que Lô Prior está dizendo é aquilo que nós já dissemos. Não é errado desejarmos ser benquistos ou desejarmos ser benquistas. É muito bom e eu acredito que você conheça pessoas que chegam a um lugar e aquele lugar parece que brilha. Já conviveu com pessoas assim? Eu já tive a chance de conviver com pessoas que quando chegavam no ambiente, eu não sei porquê, mas o ambiente mudava. Aquela pessoa trazia uma soma para o ambiente. E o contrário é verdadeiro. Também participei de alguns locais onde chegava alguém e a temperatura caía, a atmosfera ficava pesada. Então é natural, nós queremos ser o primeiro exemplo, ser pessoas benquistas. Não há problema nenhum nisto. O problema é quando você faz disso o seu ídolo, quando você acredita que a aprovação dos outros é melhor que a aprovação de Deus. Então, antes de ficar triste porque alguém não gosta de você ou porque alguém não te dá atenção, pergunte a si mesmo se você está dando a mesma consideração à aprovação de Deus. Será que você está agradando a Deus? Será que você está caindo no agrado ou desagrado do seu Senhor? Já se fez essa pergunta? É muito mais importante do que pensar o que o Juquinha, ou que a Francisquinha, ou outras inhos vão pensar acerca de nós. É preciso despir-se para vestir-se. Precisa-se deixar de fazer algo para apenas depois começar outra maneira de agir. Dois movimentos distintos, separados, diferentes. Jacó fez isso. Ao decidir abandonar a sociedade com seu sogro Labão e confrontar seus erros do passado, confrontando Esaú, ao fazê-lo assumiu seu papel dentro do pacto com Deus, ao lado de seu avô Abraão e seu pai Isaque. Ou seja, não bastou a Jacó apenas abandonar a sua sociedade com seu sogro, ele precisou também confrontar Esaú, como uma manifestação de que ele agora pertencia a Deus, que ele acreditava em Deus, e ele estava indo para Canaã, custe o que custar, enfrentar quem tivesse que enfrentar, e ele foi enfrentar seu irmão Esaú. Então o abandono de Labão, seguiu-se do apego a outra coisa, vestir-se e despir-se ao mesmo tempo. Com Moisés também. Ao decidir abandonar o conforto do seu lar em Midian, retornou para o Egito para confrontar Faraó. Mesma coisa que Israel fez, que Jacó fez. E assumir seu papel no pacto com Deus. Ambas as personagens abandonaram a ideia de agradar a si mesmos para melhor servir em suas gerações. E aqui é uma das grandes dificuldades. Um dos maiores obstáculos para a adoração a Deus somos nós mesmos. Nós temos um ídolo interno, que é o nosso próprio orgulho, a nossa maneira de ser. Quantas vezes, em conversas, para tentar dissuadir a pessoa de não pecar, já ouvi a seguinte frase: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesma. Nasci assim e vou morrer assim. Tem até uma música, Gabriela, se eu não me engano, mais ou menos assim. Uma forma de ser, Eu cresci assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não tem crente Gabriela, Crente tem que mudar, Crente tem que estar sempre mudando, precisamos mudar, porque vez por outra vamos pecar, vamos errar, a vida é assim mesmo, nós somos pecadores, Então precisamos tomar cuidado com esse tipo de fala, para não nos transformarmos em cultuadores de nós mesmos. Considerações finais. Servir ao Senhor Deus como nosso mestre, vez por outra, nos colocará em rota de colisão com o desejo de agradar as pessoas e até a nós mesmos. Mas ter a Cristo como mestre é estar cativo da sua vontade. João Calvino ilustra bem isso. É de conhecimento que fora expulso, quem está com a folhinha corrige, é um que, tá? É de conhecimento que fora expulso de Genebra pela primeira vez em que lá esteve, João Calvino. Não tinha o desejo de retornar.
Mas crendo que era a vontade de Deus que retornasse para Genebra, desagradou a si mesmo por amor do seu Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter a coragem de fazer o mesmo. Há um texto que Calvino expressa que desejaria morrer 1000 vezes até que voltar para Genebra. Mas ele o fez porque entendeu que era a vontade de Deus. Quem de nós está disposto a colocar os seus sentimentos pessoais de lado para viver por Cristo? Calvino fez isso. Acredito que nós podemos fazer também. Mas é preciso tomar uma decisão com vontade. Calvino voltou para Genebra e, detalhe, viveu lá por 25 anos. Ele não simplesmente abandonou a si mesmo por um dia ou por uma noite. Ele abandonou a si mesmo durante 25 anos para servir a seu Senhor numa cidade que não queria estar. Portanto, que Deus nos ajude, nos dê força, para que possamos estar onde Cristo quer que estejamos, quer gostemos, quer não, porque nós estamos cativos à vontade de um Senhor e Mestre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e não a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém.